Boa noite a todos. Meu nome é Renato Nicolau. Vim fazer a palestra da noite de hoje com muito orgulho, com muita satisfação, para podermos apresentar mais um pouco os ensinamentos de Jesus e, de fato, vivenciar esses ensinamentos. Então, antes de começar a palestra, vamos fazer aqui a prece de Cáritas, já para entrar em sintonia, deixando os problemas lá fora, as nossas preocupações, as nossas angústias, para que de fato estejamos sintonizados com o plano superior para aproveitarmos ao máximo a noite de hoje. Então vamos fechar os olhos e vamos escutar a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o par. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, que bom, né? A gente escutou agora a prece de Cáritas, para estarmos agora sintonizados com o plano superior e aproveitarmos ao máximo a noite de hoje. Então, como falei, meu nome é Renato Nicolau, médium da casa, e, e cada vez eu dou a palestra de um local. Infelizmente não estou mais no Rio, né? Estava em Salvador e agora estou em Aracaju. Mas aonde eu estiver, eu vou estar sempre sintonizado e sempre contribuindo com essa causa e com essa casa Lar Irmã Zarabatana. Então, ao longo dos meses, a gente vem estudando os ensinamentos de Jesus. Hoje é a parte 4, que não é passar conhecimento, é de fato a gente vivenciar os ensinamentos de Cristo, que é o que é o mais difícil. Entender os ensinamentos talvez não seja difícil, mas vivenciar, botar em prática, que é o grande desafio de nossa vida e o que a gente tem que, de fato, entender, compreender, refletir para fazer, de fato, uma vida produtiva ao longo de nossa vida. Então, vão ser alguns slides que a gente vai estar apresentando e passando essas informações tão importantes para todos nós. Um ensinamento muito falado, né? Os olhos são a lâmpada do corpo, né? Então, os olhos são a lâmpada do corpo. Então, existe o que é a lâmpada, né, da nossa casa, da nossa rua, que ilumina algum local. E como é importante, né, e como a nossa vida mudou depois de ter
a eletricidade, né? Que antes das 5h30, 6 da manhã e depois das 5h30 ou 6 da tarde, a nossa vida entrava realmente em parada, porque a gente não conseguia ter luz para se desenvolver. Mas o que tem a ver isso com a parte espiritual? Então, olhar e ver são dois verbos significativamente distintos. Olhar, que é o primeiro, significa o ato físico de dirigir os nossos olhos para determinado local. O segundo representa a compreensão do fato visado. Então é muito diferente você olhar e ver. Olhar é um processo mecânico, ver é um processo de compreensão. Essa compreensão que é o grande ensinamento que é passado por Jesus, que é tentar compreender o que está acontecendo. Quantas milhares ou milhões de informações vêm ao mesmo tempo para a gente ao longo de um dia, de um ano, de uma existência? E a gente vai recebendo informação, a gente vai olhando. A outra, o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem que consegue interpretar a vida e tornar ela produtiva, é aquele que consegue compreender através da sua visão. Tá? Então, é igual ter a informação e processar a informação. O que a gente quer é o olhar, que é um processo mecânico, você conseguir compreender o que está acontecendo no que você de fato está olhando. Todos olham de forma mais ou menos semelhante. Claro que é um processo mecânico. Todos nós temos olhos e conseguimos ver, né, olhar. Eu uso óculos exatamente para o quê? Para eu poder, esse meu processo mecânico, eu conseguir olhar, em perceber essa parte física do processo ocular, que é praticamente idêntico ou muito parecido, dependendo se você tem uma lente ou um óculos por trás para poder auxiliar esse processo mecânico. Mas cada espírito vê a sua maneira, entende os fatos segundo sua capacidade intelectual e os sente de acordo com a sua condição moral. Então, o processo mecânico é muito parecido entre as pessoas. Agora, o processo espiritual, o processo moral, é que cada um vai interpretar da sua forma. Como um copo. Se eu botar o copo no meio, todos vão ver um copo com metade da sua capacidade através do seu processo no olhar. Mas cada um vai interpretar de uma forma. Tem uns que vão falar que está meio cheio, outros vão interpretar que está meio vazio. Porque cada um entende os fatos de acordo com a sua capacidade intelectual e sente de acordo com a sua condição moral. Então, para a gente entender que cada um vai perceber de uma forma, mas o conteúdo é o mesmo porque é um processo mecânico. E o que que isso tem a ver com a palestra de hoje, com os ensinamentos de Jesus? É que nós temos que estudar e compreender um pouco mais no que nós olhamos. Não apenas ver algo, mas saber interpretar o que está por trás de uma mensagem, de uma foto, de algo que você está mecanicamente vendo. Isso vem através de quê? Isso vem através do estudo, da percepção, da sua melhoria moral e intelectual, para você começar a ter base para fazer interpretações melhores do mundo que nos rodeia, do mundo que a gente vê. Aí sim, todos vão ver muito parecidamente, mas cada um vai interpretar de uma forma singular e distinta. Então, o espírito, tendo sintonizado suas vibrações com os planos inferiores, vai desarquivando experiências negativas do passado, identificando os fatos atuais com aquelas e fazendo prognósticos errôneos e julgamentos pessimistas. Por isso que é tão importante a nossa elevação espiritual, porque
Quando a gente está vibrando com planos inferiores, planos de vingança, planos de egoísmo, planos realmente de maledicência, a gente vai olhar aquilo com um olhar ruim. A gente vai olhar aquilo com um olhar míope, né? Um olhar direcionado para algo ruim. E o que acontece? As entidades ignorantes ou maléficas projetam suas criações mentais segundo o obsediado, envolvendo-no em uma atmosfera de trevas que o impossibilita de ver claramente todos os fatos, todos os aspectos do fato. Então, isso que é muito importante. A gente precisa orar para mudar a nossa sintonia. A gente precisa estudar para mudar a percepção e a compreensão do que a gente vê e do que a gente sente e do como a gente age no mundo. Para o quê? Para a gente atrair mais espíritos superiores, cada vez mais afastar espíritos inferiores e ter uma visão mais positiva, mais cristã e mais espiritualizada do mundo que nós vemos mecanicamente. Por isso que Jesus falava: os olhos são a lâmpada do corpo. Porque como é que entram informações para nós? Através do nosso ouvido, através do nosso olho e algumas vezes através o quê? Da nossa boca, do nosso tato. Então, os olhos são uma das principais veículos para a gente buscar informações, mas o mais importante é pegar a informação e saber interpretar ela da melhor forma, da forma mais correta e da forma que realmente deve ser vista para nós que somos cristãos e espíritas. É necessário aprender a ver o bem em todas as coisas, a ver o aspecto divino das existências, por mais dolorosa que elas sejam. Então, quando a gente vê uma pessoa, normalmente a gente, infelizmente, está muitas vezes percebendo, através da nossa forma mecânica do olhar, os erros que ele tem. Mas a gente não consegue muitas vezes perceber por que ele comete certos erros, por que ele tem certas atitudes. Às vezes a gente não entende o que passou na vida dele, o que está passando na vida dele, quais são seus conceitos, quais são as suas crenças. Muitas vezes é algo momentâneo, muitas vezes é algo que realmente ele tem a sua característica que precisa, como todos nós, ser aprimorada, ser desenvolvida. Mas nós precisamos tirar um pouco essa visão negativa, maledicente, eh, que atrapalha a nossa compreensão. Vamos sempre ver o lado positivo da vida, positivo das coisas, positivo das pessoas. Tudo na vida é formado por uma balança que tem aspectos positivos e negativos. Ninguém é 100% mal, ninguém é 100% bom aqui na Terra, mas nós precisamos compreender um pouco melhor as pessoas e o ato das pessoas e das coisas que nos rodeiam. Então, vamos mudar a nossa forma de perceber as pessoas. Se vem um pensamento ruim quando você interpreta algo, tente elevar seu pensamento, tente rezar, tente vibrar de uma forma positiva para que essa pessoa, para que algo que esteja acontecendo, seja influenciado e para que de fato melhore e tenha uma compreensão e um final feliz e uma melhor percepção, uma melhor evolução moral e espiritual. Então, de novo, nós como cristãos e espíritas que nós somos ou deveríamos ser, vamos mudar a percepção da vida. Vamos ver sempre o lado positivo e o lado negativo vamos interpretar para que consiga entender e justificar certos atos de pessoas, de comunidades ou das coisas que nos rodeiam. Vamos mudar a nossa percepção. Aí sim, nós estaremos exercendo a caridade moral e espiritual, além de estarmos convictamente sendo melhores espíritas e cristãos. Os olhos são a lâmpada do corpo.
é o primeiro ensinamento a ser interpretado e a ser vivenciado por todos nós, cristãos e espíritas, tá? Vamos para o segundo conceito, também muito importante, em que Jesus passava para todos nós e para que possamos refletir e nos melhorar. Observai as aves do céu. Você vê, está tudo muito na percepção. A noite de hoje, a gente vai tentar mudar a percepção nossa da vida e das coisas. Embora nós vivemos quase numa selva de pedra, né? Hoje já é mais difícil a gente ver as aves do céu. Mas se percebermos melhores nas árvores, nas florestas que nos rodeiam, a gente vai começar a perceber que existem outros seres que também vivem e que também contribuem para essa grande criação divina que é o orbe terrestre. Temos também uma floresta bem próximo do nosso lar Irmã Zarabatana, que é a Floresta da Tijuca. Essa sim, a gente vai perceber um pouco mais a vida das aves, mas não era bem isso o que a gente quer passar. Vamos estudar, perceber e compreender. Jesus não faz uma dissertação em defesa da preguiça, da negligência e do fatalismo. O espírito inerte emperra o mecanismo evolutivo. Principalmente agora que estamos numa pandemia, né, num momento complicado da nossa humanidade, e Jesus sempre preza pelo trabalho, sempre preza pela evolução. São, não é Jesus que está dizendo, são as leis naturais, são as leis divinas. A lei do progresso, a lei do trabalho é intrínseco do, do universo, de nós seres humanos. Então, como o nosso corpo, quando não desenvolve algo, ele acaba se atrofiando, ele acaba o quê? Murchando, ele acaba ficando mais lento, mais retraído. Principalmente na pandemia, a gente vê muitas pessoas que emagreceram muito. Por quê? Botaram menos o seu corpo em atividade. E você vê os reflexos disso. Porque quando você não estimula algo, ele acaba se atrofiando. O que, que tem a ver isso com observar as aves do céu? É que todo o orbe terrestre, toda essa grande criação, ela trabalha em harmonia e todos contribuem para o equilíbrio e para a evolução desse sistema maior, que é o nosso orbe terrestre. Precisamos todos nós trabalhar honestamente. O trabalho dignifica o homem e a pessoa muitas vezes só percebe o valor do trabalho e da saúde quando você perde a sua saúde ou quando você perde o seu trabalho. Aí você fala, puxa, aquilo como era importante. Porque muitas pessoas ainda observam o trabalho como algo penoso, como algo sacrificante. Claro que você tem que gastar a sua energia, a sua disposição para fazer esse trabalho, para fazer essa ação. Mas não é algo penoso, é algo evolutivo, é algo dignificante. Então, o universo inteiro trabalha em harmonia. O universo inteiro faz o seu trabalho. E nós precisamos sempre trabalhar de forma honesta, porque isso proporciona inúmeros benefícios ao nosso semelhante. Quando você cria uma empresa, quando você cria um posto de trabalho, você está dando um trabalho direto a uma pessoa que sustenta uma família. Essa família come, bebe alimentos que são produzidos por outras pessoas, usam energia elétrica que é fornecido por uma empresa, e isso é um ciclo de evolução e de progresso que vai se espalhando em toda uma cadeia, direta ou indiretamente. Então, esse trabalho honesto proporciona inúmeros benefícios aos nossos semelhantes, além de nos
permitir usufruir das coisas materiais que necessitamos. Você ganhar dinheiro, bens do seu trabalho honesto é mais do que bom, é ótimo. Agora, o problema é quando você ganha isso de uma forma desacerbada ou de uma forma não legal, não honesta. Aí sim, isso vai prejudicar você, a sua família e muitas pessoas. Mas o trabalho bem construído, bem feito, é muito bom. E você pode ter seu carro, pode ter sua casa, não há qualquer coisa errada. Só não pode ter o quê? É o trabalho desonesto e ou você usar esse dinheiro de uma forma incorreta, ou não usando, ou usando ele apenas para os seus caprichos ou para vícios, drogas e, 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 e atitudes que vão prejudicar a você, a sua saúde mental, espiritual, bem como interferir no seu progresso moral e espiritual, seu, da sua família e dos semelhantes. Então, o trabalho honesto dignifica o homem e todos nós precisamos fazer isso para trabalharmos em harmonia. Algumas vezes a gente presenciou na nossa vida greve de pessoal de limpeza, de energia elétrica, e a gente vê que ficar 2, 3 dias sem recolher lixo, como a nossa vida fica difícil. Ficar um dia sem luz elétrica na nossa casa, o caos que isso gera. Não conseguimos refrigerar os nossos alimentos, não conseguimos muitas vezes refrescar a nossa casa. Então, isso é para mostrar que nós vivemos em harmonia no nosso prédio, na nossa casa, na nossa comunidade e no orbe terrestre. Se todos fizerem a sua parte de uma forma digna e correta, cada vez mais iremos nos melhorar. Por isso que as nações mais desenvolvidas têm um senso de propósito de uma nação, todos contribuindo para o progresso de uma nação, e a nação evolui. Quando a gente não vê isso, vê rachas, vê problemas, as nações começam a se fragmentar. Quando nós temos um time que todos pensam juntos para crescer, para ganhar, de fato, há uma grande chance de serem vencedores. Podemos ver em times de futebol, temos às vezes um grande artilheiro que faz 2, 3 gols, mas que nada adianta, porque aquele senso de propósito daqueles 11 jogadores, como não estão comuns, como não estão de fato juntos, vai acabar perdendo de 4-3 ou de 4-2, porque o outro time vai ganhar porque a defesa não está, não está bem azeitada com um propósito maior, que é um time unido, um time junto, para um propósito, para ganhar uma partida, um campeonato. Então, temos que entender que somos parte do todo e precisamos mobilizar a todos para esse trabalho. Existe um conceito muito importante que se chama interdependência. De nada adianta só eu fazer o meu trabalho, mas eu tenho que contribuir para o trabalho de todos. Aí sim, aí iremos crescer como comunidade, como sociedade, porque como estamos vendo aqui, uma andorinha só não faz verão. São centenas, milhares de andorinhas que fazem um verão. Então, temos que cuidar não só de nós, mas também da nossa família, da nossa comunidade e de todos aqueles que nos cercam, tendo os nossos irmãos, não só do reino nominal, mas também do reino vegetal e do reino animal, todos pensando em conjunto. Mas não devemos nos apegar ao trabalho como sendo nossas únicas preocupações, esquecendo nosso verdadeiro objetivo. Então, o homem integral, já foi passado isso várias vezes ao longo de dezenas de anos no LIS, ou se você também entrar no YouTube ou em outros canais, o homem é muito mais do que os bens materiais. Para o homem ser pleno integral, ele tem que ser pleno integral espiritualmente, moralmente,
intelectualmente, comunitariamente, familiarmente e muitos outros aspectos. É isso, você pensar apenas no seu trabalho é algo importante, mas não é o suficiente. E pode ser algo danoso ou doentio quando for apenas uma obsessão para ganhar dinheiro ou para crescer na carreira a qualquer custo. De novo, temos que sempre que pensar em conjunto. Se trabalharmos, não precisaremos nos preocupar com o restante, porque o Pai nos proverá. Não devemos acumular riquezas improdutivas, porque elas permanecerão na terra quando voltarmos à outra vida. Então, é importante ter riqueza? Sim, mas não como único e somente único objetivo da nossa vida. E também acumular apenas por acumular, sem gerar progresso, é algo também improdutivo, é algo também inútil e nós não sabemos quando iremos voltar para a pátria espiritual e deixaremos isso e muitas vezes perdemos a oportunidade de fazer essa riqueza progresso para a nossa comunidade. Então temos que entender que o trabalho é importante, mas não é a única percepção. E nós devemos planejar a nossa vida. Acabamos planejando muito bem a nossa vida de uma forma de carreira. Quando nós somos pequenos, nós queremos estudar para passar numa faculdade. Depois de passar na faculdade, nós queremos estudar para ter um estágio. Depois que estamos acabando a faculdade, tendo o estágio, nós queremos um emprego. Depois do emprego, a pós-graduação. Depois da pós-graduação, formar família. Aí a família, você quer comprar uma casa nova, comprar um carro novo. Aí depois, e a parte espiritual? E a parte da caridade? Não, mas eu ainda estou ainda tendo que criar família, tendo que criar a minha carreira. E vai passando 20, 30, 40, 50 anos. Aí depois você já tem carro, já tem casa, já tem família, já tem carreira e quando falar e vamos prestar a caridade, aí muitas vezes já não tem saúde para prestar a caridade, para fazer trabalhos voluntários, para fazer trabalhos espirituais. Então nós queremos passar isso, que hoje é necessário a nossa mudança e não deixar para depois. Porque quando nós temos um propósito e nós formos atrás dele, nós conseguiremos, de fato, conseguir alguma evolução. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Hoje, pegue um processo moral espiritual da sua vida. Na próxima semana, outro, e aí sim, você ao longo dos anos, através da sua persistência, você irá crescer e evoluir moral e espiritualmente, que é, de fato, a coisa mais importante para todos nós. Porque nós estamos encarnados, nós estamos com essa idade, nós estamos no Brasil, mas nós somos de fato espíritos imortais, imperfeitos ainda, e com certeza todos nós chegaremos, em maior ou menor distância, à perfeição pura e plena. Então, vamos observar as aves do céu, vamos observar essa importância da harmonia entre o mundo, a comunidade e nós e a nossa família, porque é isso que vai de fato crescer moralmente, espiritualmente, nós e os que nos cercam. Isso é muito importante para todos nós. É muito gratificante você, ao longo da sua vida, você perceber que está melhorando. Um dia após o outro, uma ação após a outra. E através da sua constância, você irá de fato crescer e se tornar um indivíduo mais pleno, mais correto e mais junto e mais justos. Se pouco tivermos, tranquilo estaremos, porque pouco poderemos perder com os reveses da vida.
E se nos acharmos na penúria, devemos confiar em Deus, porque Ele sabe melhor o que precisamos para o nosso aperfeiçoamento moral. Então, vamos viver uma vida mais simples. Nós queremos comprar, ter mais bens, ter mais coisas. Depois nós vemos que a maioria disso nada precisamos. Mês passado, né, eu estava em Salvador, recebi uma proposta para vir para Aracaju. E olha que eu tenho pouca coisa. Eu tinha um apartamento em Salvador todo mobiliado e mesmo assim tinha as minhas roupas e alguns documentos, livros meus. Comecei e fiquei 3, 4 dias para arrumar as poucas coisas que eu tinha. E mesmo assim eu vi que não precisava levar nem a metade do que eu tinha de camisas, de livros, de outros objetos, que aquilo só estava me dando trabalho para carregar, para encaixotar, e vendo que metade daquilo poderia ser doado, ser feito para outras pessoas, não só para ajudar, porque também eu via que não havia a mínima necessidade de carregar para uma nova existência, né? Uma nova experiência, tudo aquilo para arrumar, encaixotar, transportar, desencaixotar, rearrumar numa nova cidade, num novo apartamento. É isso. Vamos viver a vida mais simples, mais leve, porque se a gente for ver, a gente não precisa de quase nada do que nós temos. Nós precisamos é ter saúde e ter o mínimo necessário para ter uma vida digna. O resto é entulho, é coisas que estão entulhando a nossa casa e deixando de ajudar e de botar aquilo para rodar, né? Botar aquilo para outras pessoas de fato usarem de uma forma melhor do que estar enfurnado na nossa casa. Vamos aproveitar esse período de quarentena para ver quantas coisas nós não necessitamos e talvez aquele casaco, aquela toalha, aquela calça, aquele mantimento, aquele objeto possa auxiliar uma outra pessoa. Vamos fazer isso na nossa casa. O- Com a pandemia, o ritmo está andando mais lento, nós temos um pouco mais de tempo. Então, vamos aproveitar esse tempo para arrumar e, de fato, perceber que muitas dessas coisas nós não precisamos. Então, vamos doar, vamos dar felicidade e ajuda material àqueles que uma camisa talvez possa ajudar na sua evolução. Então, se pouco tivermos, tranquilo estaremos, porque pouco poderemos perder com os reveses da vida. E se nos acharmos na penúria, devemos confiar em Deus, porque Ele sabe melhor o que precisamos para nos aperfeiçoar moralmente. Então, Jesus e Deus jamais irá nos desamparar. Talvez aquilo seja uma prova quando nós passamos por um momento difícil. Talvez aquilo seja uma expiação por algo que fizemos errado, nessa vida ou em outra vida. Mas nós temos que ter confiança, nós temos que ter fé. Se nós tivermos fé, nós iremos transportar e iremos superar a nossa vida. Não podemos ser displicentes, mas temos que nos desapegar um pouco mais para que consigamos mais leve evoluir e, de fato, crescer moralmente e espiritualmente. Olhai as aves do céu. Elas não têm nada e ficam vagando e têm a sua vida do início ao fim de uma forma bastante harmoniosa, bastante tranquila. Outro conceito muito importante: tira primeiro a trave do teu olho, e então verás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Até tem aí uma caricatura, né, bastante interessante. Deixa eu repetir. Tira primeiro o entrave do seu olho, como estamos vendo aqui, essa árvore aí que está no olho, nessas pessoas. Então verás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O exemplo que damos ao nosso próximo, ao nos desfazermos da trave que nos cobre, é tudo o que necessita nosso próximo para olhar-se a si mesmo em busca
dos seus ciscos. Então, nós percebemos muito o erro dos outros, o problema dos outros, mas muitas vezes não percebemos os erros e as nossas atitudes. Temos que ter um espelho para perceber. E temos que, principalmente, como falou na primeira passagem, enxergar diferente o nosso próximo. Mas também temos que enxergar diferente nós mesmos. Nós somos muito bons para ver os erros dos outros, mas somos péssimos para ver os nossos erros. Cada vez mais, ficai em silêncio. Ficai, guardai. Nós somos muito impulsivos e acabamos falando coisas que muitas vezes nos arrependemos ou que nos dará grave consequência, porque uma, uma palavra mal colocada, uma frase maldita ou dita no momento inoportuno, para depois você reaver e refazer isso, é algo muito complicado. Vamos tomar muito cuidado no que nós falamos e do que nós percebemos, para que isso não vire um problema para o próximo e para nós mesmos. Tá? Então, vamos, tudo aqui está muito em percepção na noite de hoje. Vamos perceber diferente aos outros e a nós mesmos. A trave que impede de ver claramente é o nosso orgulho, nosso egoísmo, os quais somente serão afastados quando tivermos conscientemente a nossa autoanálise, reconhecendo-os e iniciando contra eles um árduo, mas compensador combate. A nossa maior batalha aqui na Terra, aqui no orbe terrestre encarnado, é nós vencermos o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos defeitos, porque nós precisamos compreender o que nós somos, compreender o que nós precisamos, para que de fato consigamos nos melhorar. Você só vai conseguir melhorar quando você se autoconhecer. Depois de você autoconhecer, você vai ver os seus defeitos e as suas qualidades. Depois que você fizer essa autoanálise, você tem que fazer um plano de ação. Você tem que fazer ações planejadas para esse crescimento. Como é que a gente vai fazer isso? O que eu sou bom, eu vou ser muito melhor. Eu vou botar isso mais em prática. E o que eu tenho de ruim, o que eu preciso fazer para me melhorar? Talvez ter um pouco mais de consciência para evitar e minorar o seu orgulho, entender que o egoísmo só está atrapalhando você e você, de alguma forma, prestar um pouco mais à caridade. Então, é um conceito muito importante na noite de hoje. Autorreflexão. Nós tentamos conhecer os outros e muitas vezes de uma forma ruim e pejorativa, mas nós ou não nos conhecemos ou nós não nos autoanalisamos de uma forma correta. E isso prejudica muito a todos nós. Vamos nos entender, vamos nos conhecer e depois disso vamos aproveitar para crescer moralmente, espiritualmente. E como nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso através, primeiro, de uma vontade grande de crescer, de se melhorar e de perseverar. A perseverança é o veículo que vai nos fazer, porque se não conseguirmos na primeira vez, nós vamos tentar até a última vez, porque aquele é o caminho certo e é o caminho que vai nos fazer a nossa evolução moral e espiritual. Então, meus amigos, foi uma grande satisfação, mais uma noite, passando informações, passando conhecimentos. Agora, vivenciar esses ensinamentos é muito difícil ser passado, porque isso cada um tem que perceber
os seus problemas, tem que perceber o que é necessário você fazer para se melhorar moralmente, espiritualmente. Essa é a grande mensagem da parte 4, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Vamos aproveitar esse tempo a mais que nós temos nessa quarentena, porque ela vai passar, mas vamos aproveitar esse tempo que ainda temos um pouco mais para crescer e para, de fato, nos melhorarmos. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela oportunidade de passar esses conhecimentos. Vamos voltar para casa melhores do que quando chegamos. Voltarmos para nossa vida, deixando de lado as nossas preocupações e os nossos problemas, porque melhorando a nossa sintonia, nós vamos de fato nos melhorar. Então, fechemos os olhos, nos concentremos para a Ave Maria.